bom dia, vlog! Hoje se inicia mais um vlog do estágio. Tô falando aqui um pouquinho baixo porque é de manhã e o pessoal tá dormindo ainda. E hoje já começa a tarefa, né? Semana passada, acho que foi na sexta-feira ou na quinta, a minha supervisora de estágio, ela passou 3 textos pra eu ler sobre violência e pra gente discutir depois. Só que nesse final de semana eu tava fazendo outras coisas, porque o prazo tava curto, então eu tive que focar em umas coisas e aí eu não li esses textos ainda que ela passou pro estágio. Então eu vou começar a ler agora, claro que eu não vou conseguir terminar, porque são bastante textos, muitas páginas, sabe? Mas começar é o que importa. Então vamos nesse sentido. Aí eu tô aqui com o tablet do meu irmão e eu vou colocar os textos aqui pra eu ler, fazer umas anotações e ler até onde der. Agora são 9 horas e eu tenho que estar no estágio 1 hora. Então eu saio de casa meio-dia. E é isso, vou começar a ler aqui e vamos começar bem, começar feliz, que hoje é segunda-feira, tem toda uma semana pela frente. Essa semana no estágio eu vou todos os dias à tarde, com exceção de sexta-feira, que eu vou de manhã. E agora eu tô preferindo ir à tarde mesmo, porque de manhã geralmente eu fico muito cansada, que eu tenho aula da faculdade à noite. Então eu chego em casa meia-noite, e aí pra acordar cedo fica difícil, né? Então essa semana toda eu vou à tarde, e aí na sexta-feira eu vou de manhã. E vou começar aqui a ler os textos, porque eu já tô enrolando, sabe? São 3 textos, e aí eu mando pro meu e-mail pra conseguir abrir aqui certinho. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, o primeiro é esse, aprofundando o olhar sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres, uma pesquisa do Senado. E esse daqui, acho que eu não consigo ver quantas páginas são. São 33 páginas. E aí tem também esse daqui, que fala sobre as medidas protetivas para mulheres, né, em situações de violência, porque não existe só um tipo de medida protetiva, tem várias. E aí eu tenho que ler também, esse daqui eu acho que é o mais curto que tem. Aí é assim, ó, tem 29 páginas. E o último é sobre normas técnicas. Então, vamos ver. Aqui, ó. Norma técnica de uniformização. Centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência. Esse daqui é bem longo também. Tem umas 40 e poucas páginas. E é isso, eu tenho esses textos para ler. Eu tinha falado que eu ia ler até segunda, só que acabou aparecendo outras demandas urgentes, aí eu fiquei final de semana focando nessas outras demandas. Mas isso daqui eu vou ler até sexta-feira, eu leio tudo, consigo ler tudo.
três textos do estágio, né? Falta esse último agora. O primeiro texto eu já li tudo e fiz anotações. Essas anotações é do segundo texto que eu preciso passar pro caderno do estágio. Só que agora já são 4h13 e eu saio 5 horas, então não sei se vai ter tempo de ler todo esse texto, porque tem 35 páginas. Mas já li aqui umas 50 páginas no mínimo, do total, assim, dos 3 textos. 7h13 agora, cheguei do estágio, aí comi alguma coisa e já eu tenho aula da faculdade. Mas enquanto a aula não começa, eu vou passar as minhas anotações do estágio, porque eu consegui passar as anotações só do primeiro texto. Do segundo e do terceiro ficou pendente ainda e eu tenho que passar umas anotações do atendimento da semana passada também. E dar uma organizada no diário de campo porque eu não tava fazendo. Que mais coisa? Hoje eu fiquei lendo os textos sobre violência que a minha supervisora passou. Consegui ler todos os 3, então foi ótimo porque aí já não precisa ler mais nada por enquanto. E é isso o dia de hoje. Foi tranquilo, mas cansativo como sempre. Gente, hoje é quarta-feira, agora já deve ser umas 3 horas e eu tô esse caos porque eu cheguei do estágio, aí comi, descansei um pouquinho e vim aqui gravar vídeo, tanto que tá uma bagunça aqui, tá? A luz ligada, eu uso isso daqui pra fazer um fundo branco, meus cadernos, então tá só a bagunça aqui. E eu vou contar pra vocês como que foi hoje no estágio, né? Hoje foi bem interessante, mas primeiro eu vou arrumar essa bagunça aqui, porque daqui a pouquinho, depois que eu gravar pra vocês, eu vou tirar uma soneca que eu tô bem cansada. E à noite eu tenho que fazer um trabalho com as minhas amigas da faculdade, então pera aí que eu já venho falar com vocês. Bom, vamos lá. Estou cansada já, mas hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, depois de sexta e acabou a semana, então tudo certo. Dá pra aguentar mais um pouquinho. E bom, hoje no estágio eu achei que foi bem interessante, porque o que acontece? Eu fui lá, fui de manhã, eu acordei, era 6h20, eu saio 7 horas de casa, então eu tava correndo ali pra não me atrasar, acabou que eu não consegui gravar nada de manhã. E nem saindo de lá, só tô gravando aqui agora, no dia da quarta-feira. Mas, enfim, hoje foi assim. Eu tava lá, a assistente social, né, minha supervisora, ela também tava lá. E aí, ela me contou que vai surgir nos próximos dias uma demanda de habitação. Porque tá acontecendo lá uma situação que o CRAS, se eu não me engano, informou pro pessoal da defensoria, né, pra ela, da assistente social. Ela foi informado que vai ter um processo de... Foi informado pelo CRAS, não sei se foi pelo CRAS, mas foi informado por uma rede que vai ter uma ação de despejo de um grupo familiar, de umas famílias que estavam ali em ocupação, e aí precisa fazer a defesa dessas famílias. Então, nesses próximos dias, provavelmente vai ter bastante demanda de habitação. Sendo assim, ela me passou alguns textos para eu ler hoje mesmo, passou alguns textos para eu ler, para eu entender um pouquinho, pelo menos, a base do que é habitação, o que é direito à moradia, o que é remoção de famílias de um lugar, despejo, enfim, essas coisas, só para eu me situar, assim, do que vai acontecer, né, da demanda dos próximos dias. E aí ela pediu pra mim fazer anotações, eu fiz anotações no Word mesmo, mas eu fiz anotações pessoais pro meu caderno, depois ela pediu pra eu enviar pra ela, mas nada muito elaborado, simples mesmo. Então eu coloquei ali algumas anotações, e aí ela pediu também pra mim pensar no que poderia ser feito, o que poderia ser apresentado, né, dentro desse contexto, dessa ação, dessa situação. E aí, com base no que eu sei até agora, que não é muita coisa, eu pensei em algumas coisas, eu vou falar aqui pra vocês. Eu pensei
em que, primeiro, ver se essas famílias elas estão sendo assistidas por alguma rede, então pelo CRAS, ver se essas famílias são acompanhadas pelo CRAS e caso elas sejam acompanhadas, pedir para o CRAS um documento, um relatório, alguma coisa contando sobre essa família, a situação dessa família, porque se ela tá ali em ocupação, não é porque ela quer, né? É porque ela tá vivendo um momento de vulnerabilidade, risco social, enfim, ela tá ali num contexto de vulnerabilidade social e aí emitindo esse documento, relatório, alguma coisa contando a situação dessa família pode ajudar a pelo menos evitar que esse despejo aconteça, enfim, alguma coisa relacionada. E eu li também que não pode, independente se for uma ocupação que não é o imóvel da pessoa, é de outra pessoa e precisa tirar, não importa. Não pode tirar a pessoa, o indivíduo dali e se ela não tem nenhum lugar para morar nem nada, ela não pode ser ficar na rua, sabe? Não pode acontecer isso. Então precisa do quê? Precisa conversar, né, com todas as partes envolvidas para ver o que vai fazer ali de melhor para aquela família. Se ela precisa sair, se ela precisar sair dali realmente, ok, mas ela não pode viver na rua. Então tem que ter ali um apoio. Além do documento, eu pensei também em uma coisa chamada Bolsa Aluguel ou Auxílio Aluguel, que é quando famílias que vivem em uma situação, uma localidade que precisa de um apoio da política de habitação no município e nesse município ainda não tem nenhuma política de habitação, tipo construir casas, enfim, alguma coisa assim, o município ele tem que pagar um auxílio aluguel, que é um valor mensal que seria para pagar este aluguel para essa pessoa enquanto não tem uma política de habitação. Isso eu descobri só quando eu entrei na defensoria, porque tinha um processo relacionado a isso. É algo novo para mim. Então vocês podem ver que eu ainda não sei fazer muita coisa. Eu pensei em algumas soluções, mas eu tô ali para aprender, sabe? Então aos poucos estou pegando, vendo como que funciona diferentes demandas. E lá na defensoria é legal porque não vem uma demanda só da assistência social, vem de várias coisas. Então tem saúde, assistência social, habitação, pessoa idosa, situação carcerária, enfim, tem várias coisas em um ambiente só. Então dá para trabalhar várias situações dentro desse mesmo contexto. E aí ela falou para mim pensar, né, numa possível solução, uma possível coisa para fazer, mas para eu desenvolver mesmo o raciocínio, mas que conforme esse processo, nessa situação vai se prolongando, vai tendo medidas, aí eu vou conseguir acompanhar esse processo até o fim, né, até a resolução final dele e ver como é que funciona, quais são as demandas que foram pedidas, que foram atendidas, o que se resolveu desse caso. Então hoje foi um conteúdo relacionado à habitação, eu li lá mesmo no estágio, já fiz anotações e aí ficou como tarefa de agora, mas eu não vou fazer agora, mas ficou como tarefa de hoje pendente para eu passar essas anotações para o meu caderno do estágio, que é o meu caderno de anotações, que é o meu caderno de anotações pessoais. Aqui tem várias anotações relacionadas a conteúdo mesmo. Então, ó, aqui tem várias coisas referente a vários assuntos. Tem violência, tem negligência, tem serviços de proteção, CAPs, enfim, tem bastante coisa. Essas daqui são as minhas anotações mais pessoais mesmo. E aí, como eu já falei em outro vlog, esse caderninho verde são de atendimentos. Então aqui tem dados de um usuário que foi lá, qual foi a demanda que chegou pro cão, o que ele fez, enfim, essas coisas. E é isso, eu falei demais, agora eu vou dar uma descansadinha, porque eu acordei de manhã hoje, então eu tô bem cansada. E amanhã eu vou à tarde e na sexta-feira eu vou de manhã. E a partir dessa sexta-feira vai ter lá na defensoria mesmo um curso de capacitação para os estagiários. Aí todo mundo que tivesse interesse em participar podia participar. E eu, claro, fui participar também. Então vai começar a partir de amanhã, vai ser toda sexta-feira durante alguns dias
um curso de capacitação que é sobre o atendimento inicial, o atendimento na triagem. Então, o usuário chega, apresentar as demandas e tudo mais. Esse curso ele é mais voltado para a área do direito. Então, por exemplo, de 5 aulas, 2 aulas é voltada especificamente para o direito, que eu não preciso participar porque não entra na minha área, mas, no geral, isso daqui vai me ajudar bastante para eu saber como atender a pessoa, as demandas que chegam. Enfim, eu tô lá para aprender e se tem um curso de capacitação que eu posso estar participando, é claro que eu vou participar. Então é isso por hoje. Falei demais, tô até cansada. E agora eu vou dormir um pouquinho porque à noite eu tenho trabalho para fazer. Lá no dia que eu fui tinha só de abril 47 medidas protetivas. Mas fui lá fazer entrevista com quem? Com o pessoal da defensoria. Aí só acompanha. Sim. Acompanha e depois critico. Acompanha depois o quê? Critico. Olá pessoal, agora é 11h30 da noite. Hoje é quinta-feira e hoje eu fui pro estágio na parte da tarde. Nossa, eu já chega esse horário, gente, eu não consigo mais raciocinar. Enfim, fui pro estágio à tarde e lá foi tranquilo. Teve alguns atendimentos, mas foi da parte jurídica, não teve do CAN em si atendimento. E hoje foi a primeira vez que eu li um processo, tipo, real. Agora, né, eu vou começar essa nova etapa aí do estágio, que é começar a ler processo. Então, hoje eu comecei a ler um processo, eu nem terminei, porque é muito longo, gente, e tem umas palavras difíceis, sabe? Então, eu tenho que prestar bem atenção e fazer anotações. Eu até comecei a fazer, mas não terminei, porque, enfim, é um processo, é longo. E era um processo sobre acolhimento institucional de uma adolescente. Então, tem que ler, tem que entender os procedimentos que são feitos, o PIA também, que é o Plano Individual de Atendimento, que conta sobre a situação daquela... conta bem detalhado, né, a situação daquela adolescente e tudo mais. Enfim, tem várias partes no processo que eu preciso ler. E aí eu vou começar com isso agora. E foi basicamente essa novidade de hoje do estágio. Fiz algumas coisas lá também no sistema, mandei e-mail para uma defensora pedindo informação, enfim, essas coisas. E amanhã é sexta-feira finalmente, só que eu vou de manhã, então eu tenho que já dormir rapidinho agora. Aí amanhã eu vou de manhã e amanhã começa lá o curso de capacitação, só que é só 11 horas, das 11 ao meio-dia, depois eu tô liberada pra ir embora, porque eu vou entrar de manhã, então eu saio ao meio-dia. Mas aquelas coisas, né, aquela demanda que eu falei pra vocês de habitação, provavelmente vai aparecer amanhã alguns atendimentos relacionados à habitação, que vai ter, se eu não me engano, uma triagem, né, pra ver se essas pessoas estão aptas a receber ali o apoio jurídico público. Também a assistência social não vai estar lá. Quem vai estar lá sou eu. Então, se tiver atendimento dessa parte de habitação, eu vou ter que participar para fazer algumas perguntas e identificar, né, a condição de vulnerabilidade dessas pessoas. Ela disse que ia deixar umas perguntas preparadas, mas não sei se ela conseguiu, se ela teve tempo de fazer isso hoje. E é isso, foi esse meu dia no estágio. Estou querendo ver como que vai ser amanhã. Eu acho que vai ser cansativo, mas é sexta-feira, sabe? Então tudo certo. Finalmente, sexta-feira, acabou praticamente o dia, pelo menos na parte do estágio. À noite eu ainda tenho aula. Mas, bom, como esse vlog é do estágio, a gente vai finalizar o vlog do estágio por aqui, né? Vou contar pra vocês como que foi hoje. Hoje foi um dia bem corrido.
Quem tava lá do CAN era psicóloga, a estagiária da psicóloga e eu, estagiária de serviço social. A minha supervisora, ela não pôde comparecer hoje. E aí aquela demanda que eu falei de habitação, chegou uma pessoa, não foi o grupo familiar, não foi todo mundo, foi só uma pessoa. E aí ela foi encaminhada para atendimento jurídico, né? Porque era para fazer a defesa lá, enfim, coisas jurídicas. E aí eu tive que fazer um questionário pra gente conseguir avaliar a condição de vulnerabilidade. Eu fiz um questionário bem simples, só que aí quando eu fui falar com a defensora, né, ela falou que já tinha um questionário lá, e aí eu só acrescentei algumas perguntas nesse questionário, e a ideia, né, ele ser feito junto com os atendimentos jurídicos, que aí a pessoa que tá atendendo lá, a usuária, consegue ele mesmo perguntar as coisas rapidinho e assinalar, e aí a partir desse formulário a gente consegue ver mais ou menos como que tá a situação de vulnerabilidade dessas pessoas. Então, a parte da manhã eu fiz isso. Depois eu fiquei estudando o processo de ontem, né? Eu falei que eu ia começar a ler processo. Ontem eu comecei, mas acabou que nem consegui terminar, porque, enfim, acabei fazendo outras coisas. E também, nossa, gente, tô com sono. E também a minha supervisora tava me explicando como que entra no site pra fazer consulta, as partes mais importantes que a gente tem que ler e tudo mais. E aí, hoje eu fiquei lendo esse processo todo também. Consegui terminar hoje de ler o processo. Li ele todos os documentos pra entender como que tá sendo o processo, né? Porque ele não tá finalizado ainda. Então, desde a demanda inicial, então como que começou o processo de acolhimento, será que foi como é que fala? Um encaminhamento, ou então foi a partir de uma denúncia, enfim. Entender todo o processo mesmo, o início e o meio, porque ainda não finalizou, né? Então, o início e o meio do processo, como ele tá agora. E aí eu fiz anotações das partes mais importantes. Eu fiz tipo um resumo do processo para eu estar compreendendo e conseguir ver rápido caso precise. E aí falta passar essas anotações pro meu caderno. E aí o curso de capacitação, ele deu uma atrasada um pouquinho, porque só tinha a psicóloga lá e hoje era o tema relacionado ao CAN. Então a gente junta os estagiários de direito e a gente do CAN, estagiário do CAN, para conversar, né, como que funciona o CAN, para eles entenderem melhor os encaminhamentos que eles podem fazer, enfim, essas coisas. E aí, só que deu uma atrasada porque tinha chegado uma demanda pra psicóloga e ela teve que atender, e aí, enfim, acabou atrasando um pouco, mas no final deu certo. E aí eu tinha que sair meio-dia, eu saí de lá, acho que ia dar 1 hora. Saí de lá mais do que meio-dia e meio, mas tudo bem. Foi proveitoso, fiz algumas anotações também. E é isso, aí vim pra casa, agora eu almocei, descansei um pouquinho. E eu tava pensando em dormir, mas eu acho que eu vou editar vídeo. Porque eu tenho 3 vídeos pra editar, então não sei se eu vou conseguir dormir. Se bem que eu tô com um pouquinho de sono, acho que eu vou dar uma descansada, porque mais tarde tem aula. E acho que foi essa foi a minha semana. Foi uma semana tranquila, mas com algumas novidades e alguns dias cansaço, porque, enfim, quando a gente concilia estudos com estágio, né, com outras coisas, acaba ficando um pouco mais cansativo, tanto que eu fico bocejando direto, já tô com vontade de bocejar de novo. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vlog, espero muito que vocês estejam gostando de estar acompanhando esse vlog do estágio. Comenta aqui embaixo que se vocês acharam legal, se vocês estão achando interessante essa atuação, né, na parte da defensoria, na parte jurídica. É uma parte muito nova pra mim, então aos poucos eu vou pegando os tipos de demanda que tem, como que procede algumas coisas e, claro, eu vou contando tudo pra vocês. Então, deixa um comentário aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um like e um beijo e até o próximo vídeo.